Capítulo 26, exercícios 45 e 46. Qual é a força F exercida sobre a carga de 1 nanocoulombs na parte inferior das figuras? Expresse sua resposta em função dos componentes. Bom, nós colocamos os exercícios 45 e 46 juntos porque, é óbvio, eles são bem parecidos. Então a gente vai fazer a conta dos dois. Então vamos lá, no 45, então ele quer a força exercida pela carga de 1 nanocoulomb. Nós temos 3 cargas que estão fazendo força sobre ele. E eu vou nomeá-las da seguinte forma: a carga 1, a carga 2 e a carga 3. A força que a carga 1 e a carga 3 fazem sobre a carga de 1 nanocoulomb, que é positiva, são forças repulsivas na direção da linha entre elas. Então a força F1 fica nessa direção e sentido, e a força F3 fica nesta direção e sentido. A 2 não, a 2 tem polo oposto à carga e significa que ela é atrativa, como é na direção da direção entre as duas, então a nossa força F2 está nessa direção. Bom, então vamos lá. A ideia é calcular cada força e depois somá-las. A força F1, então, fica da seguinte forma: lei de Coulomb, K, Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado. Isso é 9 vezes 10 a 9 vezes 2 nanocoulombs, 2 vezes 10 a menos 9, vezes 1 nanocoulomb, vezes 1 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância entre elas ao quadrado, que é 5 centímetros. Isso é 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso nos dá uma força igual a 7,2 vezes 10 a menos 4 newtons. Bom, a força F3, se vocês forem perceber, ela tem as cargas, tanto 1 quanto 3 têm a mesma quantidade, carga, e as distâncias são as mesmas. Então, com certeza, esse módulo é igual também ao módulo da força F3. Certo? Bem, a força F2, não, a carga é diferente. Então, o K é 9 vezes 10 a 9. E as cargas são 6 vezes 10 a menos 9, vezes 1 vezes 10 a menos 9. E a distância é também, isso faz um arco, né? A carga 1, 2, 3 são um arco com relação à carga, a gente está calculando a força. Então a distância é a mesma. 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Perceba que eu não usei o sinal da carga menos 6 nanocoulombs. Por quê? Porque eu uso o sinal no momento que eu determino qual é o sentido da força F2. E isso eu já fiz. Então aí é o que o sinal entra, que ele é importante. No momento em que eu defino o sentido da força, para calcular o módulo não preciso mais do sinal. Então não preciso colocar o sinal na conta. Então dessa forma, a nossa força F2 fica 21,6 vezes 10 a menos 4 newtons. Eu coloquei desse jeito, com 10 a menos 4, para poder ter a mesma potência de 10 na hora de fazer as contas. Bom, vamos lá. Por simetria, a gente de cara pode calcular as componentes, né? Componentes, os ângulos são de 45, como é determinado aqui. Então a componente horizontal das duas forças vai ser simplesmente F1 seno de 45 graus,
e a componente horizontal é F3 seno de 45 graus. F1 e F3 são iguais, os ângulos são iguais, então essas duas forças se anulam, eu não preciso nem calcular, certo? Eu vou calcular só a componente na direção x. Então a componente na direção x de F1, de y, perdão. Vou calcular a componente na direção y de F1. Então y de F1 é simplesmente F1 cosseno de 45 graus. Isso é F1 raiz de 2 sobre 2. E F1 raiz de 2 sobre 2 vai ser simplesmente igual a 5,1 vezes 10 a menos 4 newtons. Bom, mas F1 e F3 têm a sua componente y igual. Então vai ser simplesmente o dobro disso, a soma das duas componentes de F3 e F1. Consequentemente, a nossa força total vai ser F2, que é bem maior, menos 2 vezes Fy, que são as duas componentes na direção vertical de F1 e F3. Então, nós vamos ter a força total com seu módulo igual a 11,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Bom, a expressão em função das componentes nos dá então, nesse caso, uma força total, um vetor força total sobre a carga igual a 11,4 vezes 10 a menos 4 na direção J, isso é, na direção Y. Vamos estabelecendo o nosso sistema de coordenada Y para cima e X para a direita, como é um padrão. Então a gente é 11,4 vezes 10 a menos 4 na direção J newtons. Bom, a figura 2646, se você derem uma olhada geral nela, vocês vão perceber que ela é idêntica à 45. Só tem uma pequena diferença, é que a carga 3, se a gente renomear as 3 como 1, 2, 3, como nós fizemos no 45, a carga 3 é negativa em vez de positiva do jeito que está lá. Então a força F1 vai ser uma força repulsiva, do mesmo jeito que o problema 45. A força F2 vai ser atrativa, do mesmo jeito que a 45. Só que a força F3, em vez de ser repulsiva, ela é atrativa, do mesmo jeito. Diferente da 45. Bom, o que muda nesse problema então? É que no problema 45 a componente x se anulava de F1 e F3. Nesse caso, quem anula é a componente vertical, a componente y. Ela vai somar agora a componente x. Mas como é seno de 45 e cosseno de 45 eles são iguais, as componentes ficam exatamente as mesmas. Isto é, as duas componentes vão ser 5,1 vezes 10 a menos 4 newtons. A soma delas é 10,2 vezes 10 a menos 4 newtons. Então, dessa forma, a componente x fica 2 vezes 5,1 vezes 10 a menos 4. Isso é 10,2 vezes 10 a menos 4 newtons, e a componente y é feita somente pela componente F2, que é a única que vai sobrar, já que as duas componentes y de F1 e F3 vão se anular. A componente da y das duas se anulam, só vai sobrar então a F2, que é já calculada no exercício anterior, que é 21,6 vezes 10 a menos 4 newtons. Então, para expressar isso em termos de componentes, nesse caso a nossa força total fica 10,2 na direção I, mais 21,6 na direção J,
vezes 10 a menos 4 newtons. E tanto I quanto J são positivos, já que as duas componentes estão no sentido positivo dos eixos x e y. É isso.